Aleluia. Graça e paz, irmãos. Boa noite, amém? Aleluia. Deus é bom, tem se movido no nosso meio. O Senhor tem feito grandes coisas. Mas eu queria compartilhar com você rapidamente uma palavra da oferta, a qual você vai ter um momento de poder ofertar ao Senhor e também entregar o seu dízimo. Nós somos mantidos pelo Senhor. O Senhor, Ele é aquele a qual nos guarda, a qual provê todo o recurso necessário para nós nos mantermos. E nós servimos a um Deus que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós temos orado toda sexta-feira na nossa escola de oração, para nós termos 100% dos nossos irmãos participantes em dízimos e ofertas. Nós sabemos que esse ano nós vamos romper uma barreira nessa área, a qual você vai prosperar. Se você às vezes não é um dizimista, você vai se tornar. O Espírito vai trazer revelação a você. Às vezes tem barreiras espirituais que impedem. Eu creio que o Senhor vai quebrar essas barreiras e vai levar você a se posicionar em fé e se tornar um dizimista e um ofertante, amém? Eu queria ler uma palavra que ela possa gerar fruto ao seu coração, que está lá em 1 Reis, capítulo 17, verso 8 em diante, que a palavra de Deus nos fala assim: então o Senhor Deus disse a Elias: apronta-se e vá até a cidade de Serepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Serepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele o chamou e disse: traga também pão, por favor. Porém ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, não tenho mais pão, só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de gravetos para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho, e vamos comer e depois morreremos de fome. No verso 13, não se preocupe, disse Elias, vá, prepare a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga para mim, depois prepare o resto para você e para seu filho, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isso: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará o azeite no seu jarro, até o dia em que o Senhor vai fazer cair chuva do céu. Você pode falar amém? Amém. Aleluia. Só peço a colaboração dos irmãos para não dispersar muito, amém, irmãos? Para nós termos foco naquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Sabe, nós podemos ver o profeta Elias, alguém que era conduzido pelo Senhor Deus. Deus deu uma ordem, uma direção para ele, falou: você vai, que eu vou mandar alguém cuidar de você. Pessoas que andam, que sabem quem são no Senhor, elas são sustentadas pelo Senhor. Elas não temem a crise, elas não temem a escassez, porque elas têm uma certeza: Deus cuida delas. Sabe, eu creio que eu e você, como filhos de Deus, nós temos um cuidado. E esse cuidado é do nosso Pai. Se você tem essa certeza que você é filho de Deus, você tem a certeza que nada vai faltar a você, porque não importa onde você for, não importa a crise que às vezes o Estado está passando, o país está passando, você tem uma certeza que Deus, aquele que cuida você, vai prover todas as coisas. Assim como esse profeta foi mandado pelo Senhor. Sabe, nós temos que saber, irmãos, que o Senhor, Ele é o provedor de todas as coisas. Nós não fazemos nada sem a direção do Senhor. Nós podemos ver aqui no verso 13, né, ali 11, 12, 13, você vai ver que aquela viúva não tinha nada mais. Ela só tinha uma porção que era para ela e para o seu filho comer, e eles iam esperar a morte chegar. Mas é tão fantástico. Alguém tem filho pequeno que você sabe disso, que a fala é assim: não, primeiro para o meu filho e depois para os outros. Mas você vai ver que essa mulher, ela não se importou nem com o filho dela. Ela falou assim: então primeiro eu vou crer na palavra e creio que o Senhor vai prover todo o resto. E assim aconteceu. Ela primeiro cuidou do profeta, que foi direcionado por Deus. Então nós podemos ver aqui que primeiro ela colocou o reino, primeiro ela colocou a prioridade, as coisas de Deus.
Você vai ver lá no Novo Testamento, em Mateus capítulo 6, verso 36, que fala botar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Foi isso que aquela viúva aplicou. Ela colocou primeiro o reino de Deus. Sabe, você tem que saber que você está numa posição de quem é privilegiado para ser usado como um canal de Deus em recurso. Porque o Deus que eu e você servimos, Ele é dono do ouro e da prata, Ele é um Deus riquíssimo. Mas Ele gosta de usar você para ser um canal, assim como Ele usou essa viúva. Antes mesmo do profeta chegar, Deus já tinha falado: você vai, que vai ter uma pessoa que vai cuidar de você. Falou: a viúva vai cuidar de você. Então quando o profeta chegou lá, ele sabia, ele tinha uma certeza, que ele ia ser cuidado, que não ia faltar, que ia ter provisão. Eu estou aqui hoje falando para você, não vai faltar. Deus, Ele cuida de você. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Mesmo que às vezes você possa parecer que está passando por uma crise financeira, por algo que é pouco, eu quero falar para você, você tem um Deus que faz muito mais. Assim como Ele surpreendeu essa viúva, porque não faltou. Ela teve alimento para ela e para o seu filho até que chovesse. Você entende? Isso é o cuidado de Deus para nós. Esse é o cuidado. Mas muitos de nós, às vezes, não conseguimos compreender o quanto Deus nos cuida. Eu estava hoje almoçando, e eu ouvi falar, na roda que eu estava almoçando, eu nunca vou em lugares sem propósito. E eu falei: Deus, eu preciso de algo para me compartilhar sobre a oferta à noite. Porque todo domingo aqui, eu prego a oferta, né? Glória a Deus por isso. E então exige muito mais para compartilhar. E eu falei: Deus, o que o Senhor quer que eu compartilhe, né? Na hora do almoço, a gente estava conversando, eu e mais algumas pessoas, irmãos também da igreja. A pessoa falou assim: não, você tem que trabalhar, porque o seu sustento vai vir do teu trabalho. E falou algumas coisas mais, tipo assim: não se importe tanto com a igreja, não se importe tanto com Deus, faça você mesmo. Eu falei assim, não falei nada, né? Fiquei quieto, falei: Senhor, obrigado pela palavra que o Senhor me deu da oferta aqui. Guardei lá, anotei. Por quê? Porque é Deus que faz tudo. Se você tem um serviço, foi Deus que deu para você. Se você tem uma empresa, foi Deus que deu para você. Se você tem o arroz e o feijão todo dia, foi Deus que deu para você. A fonte é Deus, Ele é Deus, Ele faz tudo. Você só está aqui hoje porque Deus permitiu. Você entende? Não é a minha palavra aqui que vai mudar você de se tornar um dizimista. Não, é a palavra de Deus, Ele tem esse poder. Não é eu. Não é porque eu falo bonito, é o contrário disso. É porque Deus, Ele é o seu dono. Ele é o seu Criador. Ele vai gerar isso no seu coração. Mas se você aprender a descansar no Senhor, você vai experimentar de ser bem sucedido na sua vida. O seu posicionamento em Deus define onde você vai chegar. Por isso que nós, como igreja, vamos ser uma igreja próspera aqui nessa cidade. A igreja somos eu e você. Nós vamos prosperar, nós vamos crescer nessa área, porque a sua casa vai prosperar, a sua empresa vai prosperar. Você vai ganhar promoção lá no seu serviço, nem saber como, mas Deus, Ele vai fazer isso para beneficiar você como filho dele. Você pode falar amém? Então, seja um participante da obra de Deus aqui nessa terra. Você tem essa oportunidade de ser um dizimista, de ser um ofertante. Então não perca essa oportunidade. Se torne. Todo culto nós falamos sobre oferta, sobre dízimo. Todas as células. Às vezes nos eventos pontes ainda não muito, mas todas as células nós falamos sobre dízimo, sobre oferta. Se posicione. Não deixe para depois aquilo que você possa fazer agora. Sabe por que o Senhor tem muito favor para despejar sobre a sua vida? Não é uma troca, você vai ser, não. Deus já fez. Mas Ele quer usar você também como uma fonte para abençoar a obra dele aqui nessa terra. Então seja um dizimista, seja um ofertante obreiro. Eu não tenho renda ainda, leve um envelope em branco de dízimo e ora: Senhor, coloque uma porta aberta diante de mim nesses 21 dias, porque eu creio que eu quero ser um investidor nessa obra e colaborar com o reino. Porque você tem essa oportunidade.
Você está aqui todo domingo, você nos escuta, toda a célula, você escuta falar sobre isso, e às vezes você fala, será que eu preciso disso? Sim, você precisa, porque você tem um Deus que cuida de você. Você tem tudo, você às vezes tem uma família, você tem um serviço, porque Deus permitiu isso. E Ele tem gerado isso através do seu patrão, das pessoas que estão perto de você, para o sustento chegar até você. E conosco não é diferente. Deus, Ele usa pessoas. Ele vai usar você como um canal de recursos para essa obra. Nós precisamos manter isso daqui. Nós precisamos manter, fazer reformas e muitas outras coisas. É através do seu dízimo, das suas ofertas, que chegam toda semana, todo mês, porque Deus usa você como um canal. Então não se limite, porque Deus quer usar você. Você pode falar amém? Sei que parece algo às vezes que confronta, mas remova isso da sua mente. Se você às vezes está acusado, não é uma palavra de acusação, ao contrário, Deus quer que você posicione, para você desfrutar de algo a mais no Senhor, amém? Então fique de pé no seu lugar, e separe uma oferta ao Senhor, como um ato às vezes de reconhecimento, falando, Senhor, eu sei que o Senhor que me deu essa semente essa noite. Você está aqui, você vai entregar o seu dízimo hoje, ou entregou essa semana. Eu quero falar para você, não negocie princípios. Deus, Ele quer gerar muito mais nas suas mãos. A fidelidade, ela atrai o favor. A fidelidade está muito maior, ela é muito maior do que um valor. Ela é um princípio. Quando você não negocia a sua fidelidade com o seu dízimo, o Senhor despeja favor sobre você. Sabe, eu creio que você que tem sido um dizimista nessa obra local, eu creio que o Senhor vai prosperar você como nunca antes. Ele vai dar sabedoria para você lidar com as suas finanças. No sábado da vigília, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, enquanto eu estava ministrando, que nem estava nos meus slides, que a prioridade em você se tornar um investidor vai gerar uma colheita em abundância na sua vida. Sabe, você que está aqui e você tem empresa própria, eu quero falar para você, o Senhor vai restituir, às vezes a sua carta de clientes que às vezes não estão boas como eram antes, ou você está iniciando agora e não tem, às vezes a empresa parece que não está indo na melhor fase. Eu quero falar para você, apenas confie no Senhor, porque Ele vai prosperar a sua empresa como nunca antes, porque você é um canal na obra dEle. E se você é a fonte a qual jorra para a obra, a fonte das fontes não vai deixar secar, porque toda a água, toda a providência vem do Senhor e cruza por você. Então não se desespere, apenas confie. Você está aqui hoje, você tem causa na justiça que não libera. Eu quero falar para você, creia, Deus vai liberar a causa na justiça, porque Ele é um bom Pai. Você está aqui, você fala, não, obreiro, preciso de uma porta de emprego, eu estou apavorado já. Creia, Deus vai abrir uma porta que é uma porta boa, porque tudo que Deus faz é bom. A porta que Deus abre não te afasta da célula, ela não te afasta do culto. Por que eu falo isso? Porque o diabo também ouve, e ele também pode abrir uma porta que parece boa para você, de segunda a segunda, das 8 às 11 da noite, que te afasta de tudo que é de Deus. Quero falar para você, essa porta não é de Deus. Deus abre uma porta que favorece você em tudo, onde você vai ter um tempo bom para com Deus, um tempo bom para com a sua família, e vai ter muita providência chegando. Eu queria orar por isso, orar pelas finanças como igreja que nós temos, para que o Senhor possa nos prosperar esse tempo, que a gente possa crescer financeiramente. Como nós crescemos financeiramente? Quando você prospera, quando você se torna um dizimista, quando você se torna um ofertante, quando você se torna um participante da obra dele aqui nessa terra, amém? Eu queria orar por você, orar pela sua casa, orar pelas suas finanças. O Senhor não vai deixar faltar, Ele está cuidando de você. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Pai, eu oro, Deus, nessa noite, ó Deus, eu coloco, Deus, as finanças dos meus irmãos diante do Senhor. Peço, Deus, para o Senhor colocar sabedoria para eles lidar com as suas finanças. Eu declaro, Deus, que o Senhor possa conduzir eles a experimentar do favor sobre cada um deles, sobre a casa deles.
Eu declaro, Deus, que o Senhor possa, ó Deus, manifestar sobre eles, ó Deus, uma porção, ó Deus, que eles possam experimentar, ó Deus, já algo grande nas suas finanças. Por isso eu declaro, Deus, sobre aqueles que têm empresa própria, ó Deus, que eles possam prosperar como nunca antes, ter uma carta, ó Deus, de clientes, ó Deus, a qual foi o Senhor que enviou, ó Deus, se às vezes não estava indo da forma qual eles queriam, vai melhorar, eles vão entrar na melhor semana, ó Deus, de trabalho da sua empresa. Eu declaro, Deus, aqueles que estão orando às vezes para ser promovido lá no seu serviço, eu declaro, Deus, que o Senhor vai colocar eles, ó Deus, nessa vaga de promoção. Deus, eu declaro aqueles que estão às vezes, Deus, à procura de emprego, eu declaro, Deus, que o Senhor possa abrir a porta, ó Deus, a qual vai favorecer os seus filhos. Eu declaro, Deus, aqueles que precisam ter a causa da justiça liberada, eu declaro, Deus, que nessa semana, ó Deus, eles vão ouvir boas notícias, porque o Senhor vai fazer. Nós abençoamos, ó Deus, as finanças, Deus, meus irmãos. Eu declaro, Deus, que eles vão prosperar e eles vão ter sabedoria para investir. Por isso eu declaro, Deus, não vai nos faltar, porque o cuidado do Senhor, ó Deus, está sobre nós. Em nome de Jesus, você pode falar amém? Aleluia. Fala assim: eu sou abençoado. Olha para quem está no céu e fala assim: ó, você é abençoado. Aleluia. Então nós somos um povo abençoado. Então você já separou a sua oferta aí? Se você não separou, Breno, não tem recurso em espécie aqui. Nós temos aqui a chave Pix. Atrás dos envelopes também tem. Então não deixa de ser participante. Separe uma oferta aí, não está ligado a um valor, está ligado a ser participante. E você vai trazer a sua oferta com alegria, falando: Senhor, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou mais que vencedor, eu sou bem-aventurado em ser participante da obra aqui nessa terra. E você traz a sua oferta com essa certeza, que quem sabe de tudo isso é alguém alegre, amém? Então sai do seu lugar com alegria e traga a sua oferta e o seu dízimo, sua oferta de céu. Os dizimistas dessa semana ou de hoje, fica aqui que eu queria orar por você também. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Aleluia. Sou abençoado. Aleluia. Você que entregou o seu dízimo essa semana ou hoje mesmo, eu queria orar por você. Pai, ora em nome de Jesus por cada um, Deus, desses irmãos, Deus, que entregaram o seu dízimo. Declaro, Deus, que eles possam experimentar da abundância do Senhor nas suas finanças, a qual eles vão colher, Deus, a 30, a 60, a 100 por um. Declaro, Deus, que o Senhor possa fartamente transbordar os celeiros dos meus irmãos, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode voltar para o seu lugar? Nós temos Videira News hoje? Sim. Os servos podem ligar as luzes para nós, que a gente vai passar o Videira News.